O aluno que não queria nada. Naquela manhã, o professor entrou na sala já cansado. Não era cansaço de sono, era um cansaço mais antigo, desses que a gente carrega nos ombros antes mesmo de abrir a mochila. A turma estava inquieta. Um aluno conversava, outro desenhava no canto do caderno. Uma menina olhava pela janela como se lá fora houvesse uma resposta que ninguém tinha colocado na prova. E no fundo da sala havia um menino. Sempre há um menino no fundo da sala. Ele não abria o livro. Não copiava. Não perguntava. Não parecia estar ali. O professor olhou para ele e pensou quase sem querer: esse aí não quer nada. Foi um pensamento rápido, desses que passam pela cabeça como um passarinho assustado. Mas certos pensamentos, quando passam muitas vezes, começam a fazer ninho. No conselho de classe, o menino já tinha outros nomes: bagunceiro, preguiçoso, difícil, sem futuro. As palavras foram sendo colocadas sobre ele como etiquetas em uma caixa velha. E ninguém percebeu que, debaixo das etiquetas, ainda havia uma criança tentando respirar. Um dia o professor pediu uma atividade simples. Simples para quem já sabia. Impossível para quem tinha se perdido lá atrás. O menino olhou para a folha. Ficou parado. Depois fez uma piada. A turma riu. O professor se irritou. Mas havia uma coisa escondida naquela piada. Era medo. Porque é mais fácil parecer engraçado do que parecer incapaz. É mais fácil atrapalhar do que confessar: eu não entendi. É mais fácil dizer: não tô nem aí, do que dizer: eu tentei tantas vezes que agora tenho vergonha de tentar de novo. Às vezes o desinteresse não é ausência de vontade, é defesa. É uma porta fechada por dentro. Não porque o aluno não queira sair, mas porque já apanhou demais do lado de fora. Há alunos que chegam à escola trazendo coisas que não cabem na mochila. Trazem conflito em casa, trazem sono ruim, trazem ansiedade, trazem tristeza, trazem fome de afeto, trazem uma história escolar feita de fracassos pequenos, repetidos, silenciosos. E a escola apressada olha tudo isso e chama de má vontade. Mas será que é mesmo? Naquele dia, o professor não deu bronca. Também não fez discussão. Apenas se aproximou da carteira do menino e perguntou baixo: onde foi que você se perdeu? O menino estranhou. O professor normalmente pergunta: por que você não fez? Por que você não presta atenção? Por que você atrapalha? Mas aquela pergunta era diferente. Onde foi que você se perdeu? O menino ficou olhando para a folha. Depois apontou com o lápis para a primeira linha. Foi aqui. Era quase nada. Um detalhe, uma palavra, uma conta. Um começo que não tinha começado. O professor sentou ao lado dele por 1 minuto. Só 1 minuto. Mas há minutos que valem mais que muitas aulas inteiras. Mostrou o primeiro passo, depois o segundo. Depois deixou que o menino fizesse o terceiro. Ele errou! O professor não suspirou, não fez cara de decepção. Só chegou e disse: tá perto, volta daqui. O menino tentou de novo. Acertou. Foi uma pequena vitória, do tamanho de uma tampinha, do tamanho de uma semente. Mas sementes não precisam ser grandes, precisam estar vivas. Na aula seguinte, o menino não virou outro aluno. Essas coisas não acontecem como nos filmes. Ele ainda se distraiu, ainda fez piada, ainda tentou escapar. Mas em certo momento, abriu o caderno antes que alguém mandasse. Foi pouco, mas para quem estava desistindo,
pouco era muito. O professor entendeu, então, que muitos alunos não florescem porque alguém grita "floresça!". Florescem quando sentem que ainda podem. Quando recebem uma chance real de sucesso. Quando a aula os chama para dentro. Quando errar não vira humilhação. Quando participar não parece perigo. Quando alguém troca a pergunta "por que esse aluno não quer nada?" por outra mais difícil e mais humana. O que está bloqueando esse aluno de aprender? Porque essa pergunta muda tudo. Muda o olhar, muda a escuta, muda a aula e às vezes muda também o menino que ali está. Não de uma vez, não por milagre, mas como planta depois da chuva, devagar, em silêncio, como quem descobre que ainda tem raiz.